E hoje, meu irmão e irmã, há um caminho provido para homens e mulheres. Este é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu além no Calvário, e através de seu sangue nós temos a remissão de pecados e podemos receber o batismo do Espírito Santo com a aprovação de Deus de que Ele tem nos aceitado em seu Filho Cristo Jesus, seguramente protegido. Aleluia! Amém, amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Abre-nos os olhos, grande Criador, para podermos ver a nossa salvação. Não está distante. Se Paulo disse que a salvação estava perto naquele dia, hoje muito mais perto está a nossa salvação. Ajuda-nos a ver estas coisas. Tira de nós toda coisa mesquinha e encha-nos do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Conhecendo o tempo. Tem hora que conhece-se o tempo pelos sintomas. Irmão Brana pregou isso, falando da mulher que está para dar à luz. Pelos sintomas ela conhece o tempo. A primeira dor do parto, a segunda dor, diz na terceira vem a criança. Então ela conhece o tempo por sintomas, dores. A terra também tem estado gemendo porque ela conhece o tempo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. O irmão Brana diz que na Terceira Guerra Mundial ela brotará uma terra novinha. É certo que ele diz uma terra novinha para o milênio. Não é o novo céu e nova terra. Mas essa terra tem que ser revirada mesmo. Tudo que não presta vai ter que ser revirado. E o que presta aqui em cima dessa terra? Deus tira o seu povo, vem a grande tribulação sobre os que rejeitaram a palavra, e logo o que Deus tem que fazer é enviar fogo para purificar a terra. O profeta diz que a única coisa que purifica mesmo é o fogo. Então você
sabe que até como a vida cristã a gente depende do batismo com o Espírito Santo e fogo para poder queimar as impurezas das nossas vidas. E todo momento você tem que orar a Deus, pedir a Deus perdão, pedir a Deus misericórdia. Constantemente o ser humano foi feito assim. Ele sente que não tem condição, ele sente que não está bem. É melhor sentir que não está bem do que sentir que está bem demais e começar a fazer coisa errada. Quando você sente que não está bem, pede misericórdia, vai a Deus, clama a Ele e sabe que ainda Ele tem resposta para você. E muitas vezes a pessoa que sente que está bem demais, já não nem precisa clamar, está confiando em si mesmo, confiando em suas obras. São algumas coisas também que a pessoa pega. Então, eu tenho, é como nós que temos a terceira etapa. Eu creio tão piamente que tenho esta terceira etapa que eu mesmo tenho que tomar conta, tomar cuidado, porque eu creio que esta é a terceira etapa, como o profeta pregou. Mas nisso você tem que se cuidar também, porque pode, numa hora dessa, achar que tem tudo e ainda se perder. Então tem que cuidar de si próprio, ver algumas coisas que está acontecendo e sempre ser sensível. Como é sensível à voz de Deus, o crente deve ser sensível quando ele peca, quando ele falha. Ele tem que ser sensível, ele tem que sentir rapidamente aquilo que falhou e já vai a Deus e pede misericórdia. Vocês amam, o sangue saiu do propiciatório, o cordeiro não está no trono. A misericórdia está para o povo de Deus, você aproveita dela, isso é sua, a redenção é sua, Ele já te redimiu, você nem vai ser redimido mais, Ele já te redimiu e nos redimiu. Então, se já estamos redimidos, que temos que preocupar? Nós temos o dia a dia que nos cansa, o labor, as angústias, as dores e o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz Paulo, e a gente tem que pedir misericórdia. Não é bom viver sem pedir graça, misericórdia. Você tem que ter isso no seu coração. É bom pedir estas coisas e ser agradecido a Deus pelo que Ele tem feito. Que a coisa está tudo completa, está pronta. A gente esperar ficar pronto que é o pior. Mas se está tudo pronto, a família, a mãe do lar, ela acaba o seu almoço ou o jantar e chama a família, está pronto, está pronto, está pronto. É só você chegar, está tudo prontinho. Agora tem hora que dá fome fora da hora, né, rapaz? Fome, e quer que fique pronto ou atrasou. Agora Deus não atrasa, o alimento está posto à mesa. Tem que ter gente que tenha vontade ali. Deus está dizendo, filhos, está pronto. Deus é o pai e mãe. Nós aprendemos isso com o irmão Brano, diz que Deus é o grande El Shaddai. E Ele é aquele que tem seio, que tem como alimentar sua igreja, alimentar o seu povo. Então, cada um de nós devemos ir a Ele. É hora de alimento. A gente sabe que é hora de alimento. É como uma criança que de 3 em 3 horas é ensinada ela a alimentar e ela pode acostumar com aquelas horas. Tem hora que ela quer até antes. Ela tem desejo de alimentação antes. A mãe tem o que dá, certo? É muito mais fácil a mãe que alimenta no peito do que aquela que faz mamadeira, porque o leite já está pronto, não precisa esquentar. Certo? E é aquela que faz mamadeira, a criança tem que chorar mais um pouco, porque ainda tem que aquecer este leite, este alimento. Agora Deus é o El Shaddai, seio, alimento, leite, pronto. Você chega e pode alimentar. Agora Deus está chamando o seu povo para alimentar nesse dia, para comer, porque a alimentação está pronta. Nos dias da voz do sétimo anjo,
ele revelaria os mistérios e ficaria à disposição da família. Coma, está posto à mesa. Então, você tem aí 7 pratos, um menu de 7 pratos. É só chegar e comer. Primeiro selo revelado, pode comer, não faz mal não. Está revelado. Oh não, mas ali está dizendo que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito tem que entrar e logo o Cordeiro sai do trono. E como que eu como? Como já está revelado? Nós não sabíamos disso antes, o profeta foi quem revelou, Deus deu para ele, é um menu, é 7 pratos. Agora você pode escolher o que você quer comer. Tem alimento pronto, alimento revelado. A igreja pode chegar e se alimentar despreocupadamente. Amém? Mas o homem é difícil conhecer o tempo. Nós sabemos que é difícil o homem conhecer o tempo. Até o jumento conhece a manjedoura do seu dono. A Isaías capítulo 1 diz: mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. É tão difícil o povo de Deus não conhecer a Deus. E Israel foi provar mesmo que não conhecia Deus quando Deus veio em carne. Ele veio em carne em Jesus Cristo. E quando ele apareceu, Israel não conheceu, o matou, o crucificou. E dizia: ele não é nosso Deus. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Falta de conhecer o tempo que Deus estava em carne. É que as pessoas dizem: eu conheço. E tem pessoas que conhecem. Tem pessoas que olham no sol. A minha bisavó era assim. Ela olhava no sol, no entardecer, o tipo de nuvem que tinha, ela dizia para nós: amanhã vai chover. Amanhã vai ter um dia bom. Ela conhecia o tempo. Quando chegou a mensagem revelada, ela não conheceu esse tempo. A gente lamenta. A minha bisavó, gente muito boa, crente, mas crente mesmo. Ela partiu no início dessa mensagem. Mas ela não conheceu o tempo. Não deu para conhecer esse tempo. Já estava velhinha. E muitas vezes as pessoas não conhecem o tempo de Deus. Jesus falou: vocês conhecem quando vai chover. Se o céu está rubro, vermelho, você sabe o que vai acontecer no outro dia. Mas vocês não conhecem os sinais do tempo. Quer dizer, conhecem o sinal de um tempo e não conhecem os sinais do tempo. Certo? Eles conhecem que vai chover, o que vai fazer sol, assim como a ciência. Eles conhecem o que está acontecendo, o que vai acontecer, um planeta que vem vindo aí, uma pedra que vem vindo quase para bater na Terra. Eles conhecem, eles sabem a velocidade que ela vem, certo? Mas não conhece que Deus mandou um profeta. Não conhece que Deus veio em carne agora outra vez. Isto é a ciência e a sabedoria. É muito conhecimento que as pessoas têm. Então chega um ponto que a pessoa tem conhecimento da letra. Todo homem, todo rapaz que estuda para ser um ministro, ele tem conhecimento de letra, mais do que eu. Isto você tem que saber que é até admirável. A pessoa tem conhecimento de letra, porque ela vai estudar uma teologia. Então, você vê que eles têm conhecimento, eles falam certas palavras que a própria congregação não sabe o que está falando. Mas o que é que o pregador quer dizer com isso? O pregador tem que esmiuçar. Ele acha bonito falar difícil. E bonito é falar fácil. Certo? Não é falar difícil. Falar difícil os outros não entendem. Por isso, quando tem alguma palavra complicada aqui, eu digo assim: se eu tenho dificuldade, e o meu povo então? Então eu tenho que ir no dicionário, ver como que é aquilo direitinho, para poder chegar e dar mais uma esmiuçada. Porque a hora que eu falar, está tão claro que não tem jeito de você largar nada fora. Come tudo. Porque está bem falado aquilo, bem explicado. Então não é falar difícil. Mas as pessoas aprendem pela letra. E elas têm grande conhecimento, mas não conhecem a letra que cumpre no dia. E você vê que elas têm conhecimento. Você já pensou bem, um trinitariano que estuda, que forma para um reverendo? Esses homens são dedicados. Eles vão, estudam.
para formar. É uma grande coisa. E depois eles não saber a promessa do dia, não saber nem o nome do Pai, não saber o batismo. Eles tomam a teologia, que é uma matéria estudando Deus, e Deus não é para ser estudado, é para ser crido. E eles estão estudando Deus, e vão estudando, e não conhecem o que tem que conhecer, não conhecem o tempo, eles não conhecem. Aí nós viemos 7 eras da igreja, e as pessoas sem conhecimento daquilo que é real, porque a verdade foi semeada lá no Pentecostes, aquilo era verdade. Batismo com o Espírito Santo, línguas partidas, Atos 2, batismo em nome de Jesus Cristo, encher-se do Espírito Santo, aquilo é Deus, aquilo ali foi a semeadura. A igreja recebeu Deus em forma de fagulhas de fogo, a igreja está recebendo. Agora, aquilo foi semeado, mas depois aquilo foi sepultado em Niceia. 300 anos mais tarde, acabou o batismo. 300 anos mais tarde, acabou a doutrina apostólica. Não tinha doutrina apostólica mais. Aquilo sumiu. Veio brotar muitos anos depois, 1200 anos depois. Porque se foi sepultada em 300, ela veio brotar com Lutero em 1500. Então você vê que 1200 anos, a igreja ficou sem aquele conhecimento. Conhecer o tempo, não tem coisa melhor, como a gente leu aqui, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Vai tomar só esta palavra, conhecendo o tempo. Como que as pessoas deveriam ser mais sensível para conhecer o tempo de Deus, o que Deus está fazendo. Aí Deus vem e traz Lutero, as pessoas vê que o homem lutou bastante, e no meio de grandes angústias, dores, perseguições, ele faz o hino Castelo Forte é o nosso Deus. E ainda que mulher não me quer, ainda que filhos me desamparem, ele diz que a palavra fique. Ele permaneceu daquela forma, e a palavra naquele dia ficava só em forma de uma porção chamada justificação. O justo viverá pela fé. Mas aquilo deu tanta força para Lutero sair da igreja católica e pregar uma mensagem: o justo viverá por fé. Note bem que, passando todo esse período, a igreja está retornando ao catolicismo outra vez. Ela saiu com Lutero, ela cresceu com Wesley, ela floresceu com os pentecostais, e ela está retornando através da marca da besta, chamada a União das Igrejas, Concílio Mundial de Igrejas. Isto é, para retornar à mãe outra vez. Para começar, elas saíram da mãe, mas elas carregaram a doutrina mãe. Lutero saiu da católica, mas saiu carregando Santíssima Trindade. Wesley saiu de Lutero, mas ainda com Santíssima Trindade. Pentecostais saíram de Lutero e de Wesley, mas ainda com Santíssima Trindade. E aí Deus mandou um profeta, porque um profeta já vem e esmiuça a coisa. Um profeta esclarece as coisas para nós. Você pode tomar conhecimento do tempo que você vive quando um profeta prega, quando você pode se submeter à vontade de Deus e deixar que aquela mensagem que está sendo pregada através do profeta seja seu guia, seja o caminho pelo qual você vai andar. Não querer mostrar ao profeta que você sabe alguma coisa, que você tem alguma coisa. Não, você não tem que mostrar ao profeta, você tem que sujeitar ao que o profeta ensina no tempo, porque aquele é o tempo do profeta. Tempo de Lutero não foi tempo de profeta, foi tempo de reforma. Tempo de Wesley foi tempo de reforma. Tempo dos pentecostais foi o tempo dos dons. Mas tempo de Elias é tempo de restauração. Restauração não é reforma, uma restauração de todas as coisas. Aquilo vai trazer tudo novo. Restaurar é voltar ao original.
Então você vai sendo restaurado de novo. Por isso, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus, além de dar as visões para o profeta, começou com a irmã Brana no Rio Ohio. Você sabe que ele começou em 1933 no Rio Ohio, numa bola de fogo, em cima do Rio Ohio. Deus falando com o profeta nas águas, como Deus falou com João nas águas. Lá atrás, olha, Deus falando agora com o seu profeta nas águas, novamente, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana começou ali, isto é, sem um espírito denominacional. As pessoas deveriam aceitar, os unicistas não puderam aceitar o batismo pregado por William Brana. William Brana pregava o batismo da forma correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o unicista, ele cria que só Jesus está bom. Não precisava nem Senhor Jesus Cristo. Só Jesus está bom. Aí eu creio em Jesus, eu tenho tudo. É por isso que disse irmão Brana, Deus não é como o seu dedo. O unicista crê desta forma. Só Jesus está bom. Não, mas você tem que saber que é o Senhor Jesus Cristo, porque aí vem o profeta ensinar que o Pai está no Filho. E que o Pai é Espírito. E que você precisa de ver esse Pai, e é só no Filho que você pode ver esse Pai. Olha, é tão próximo, deidade com unicidade, é próximo. As pessoas precisavam ver isso. É tão próximo, parece ser verdade. Unicidade com unidade. E ali estava Deus, o Pai, manifestando sobre um corpo de carne. Você quer ver Deus, Pai? Olha no Filho. Ele é Deus Filho? Não, não existe Deus Filho. Ele é o Filho de Deus. Entende? Ele é o Filho de Deus. Então, quando você chega ali, você vê que o Filho é o que manifesta a Deus. Quer ver Deus? Olhe no Filho. Hoje, Deus é manifestado através do seu povo. Você quer ver Deus? Nós temos que ter vidas dignas do Evangelho, ao ponto das pessoas dizer, eu queria ver Deus. Aí você dizia, quem vê a mim, vê a Deus. Eles não vão crer nisso. Eles não vão crer. Se eles conhecerem o seu método de vida, sua forma de viver, a sua conduta, eles dizem, não, mas Deus não pode ser desse jeito. Deus não pode ser assim. Porque eu conheço Deus, mas Deus é manso. E você é bravo. Eu conheço Deus, Deus é bom. E você é ruim. Eu conheço Deus, Deus é perdoador. Se eu for pedir perdão para você, você ainda faz cara feia para mim. Como dizer, você falhou, agora apanha. Então, a gente tem que estar na condição de mostrar Deus para o mundo. E para mostrar Deus para o mundo, é mudança de vida. É Deus entrar e fazer-nos para Ele próprio. É assim que Cristo faz com a igreja. Ele toma a igreja e muda a igreja para Ele mesmo. É assim que o rapaz, se tem condição, tem moral, tem um caráter espiritual, porque muitas vezes tem um caráter apenas físico, normal, de um ser humano, mas o homem tem que ser dotado do caráter espiritual. O caráter espiritual é aquele que quer ser fiel à palavra. O caráter humano apenas é aquele que quer ser fiel à esposa, a mulher fiel ao marido, isso é um caráter humano. Mas o caráter espiritual é aquele que quer ser fiel à palavra. Então, muitas vezes as pessoas são fiéis, mas são fiéis um ao outro. E dizem, eu sou fiel ao meu marido, à minha mulher, então eu vou para o céu. Não, você tem que ser fiel à palavra. Porque o que você é fiel é normal de um ser humano. Deus não fez o homem nem para mentir, diz o profeta. Ele não fez o homem para mentir, porque o homem tem em si o seu metabolismo, o seu sistema, e que repugna a mentira. Até o detector de mentira prova isso. E você fala uma coisa, você fez errado, e você fala que não fez, o detector de mentira vai falar mais verdade que a sua boca. Por quê? Porque ele está ligado ao seu sistema, ou sanguíneo ou nervoso, ele está ligado ali, e ele vai mostrar que você fez aquilo.
Então, se o homem pode detectar isto, que está escondido dentro do ser humano, em algumas ocasiões, porque tem ocasião aí que a gente vê que se existe o detector de mentira, por que não põe no indivíduo que não confessa? Ele confessa e confessa dizendo que não fiz quando fez. Certo? Então deveria chegar lá e colocar e aquilo comprovar, para poder condenar ou absorver aquele indivíduo, que muitas vezes é condenado e ele não fez mesmo. E ele é solto e ele fez. Então, é o que deveria. Agora, olha, do detector de Deus você não passa. Você chegou ali, ele vai dizer para você o que você fez mesmo. Até o que você pensou. O profeta diz, naquele dia será exposto na grande tela de Deus os seus pensamentos. Não apenas o que você falou, até os seus pensamentos. E os pensamentos, enquanto não é falado, eles não foram formados em palavras. Ele é um atributo apenas, um pensamento. Mas quando se fala, então ele torna-se uma palavra que você expressou. E lá, os seus pensamentos a respeito desta mensagem. Por não conhecer o tempo. As pessoas falham por isso, por não conhecer o tempo em que vive. O tempo que nós vivemos hoje. Conhecer esse tempo era termos que reconhecer que Deus fez algo por nós. Ele prometeu. Através da Bíblia, através de William Branham, Deus prometeu. Deus prometeu grandes coisas que aconteceriam e que nós temos que perceber que já aconteceu e que agora está acontecendo. Como a mensagem da esposa de Cristo. Terá a esposa de Cristo, a noiva, um ministério? Sim, é o ministério da hora. Então, tem que reconhecer, a pessoa precisa conhecer o tempo, que é já hora desta mensagem. Não é apenas dizer, eu conheço a mensagem de William Branham. Você conhece o que o William Branham pregou de cura divina. Tem gente que estuda os testemunhos de William Branham para sair contando o testemunho de William Branham, porque, aí a igreja gosta, esse irmão tem sabedoria e ele conhece grandes coisas que o profeta de Deus fez, que eu ainda não li. É muito bom isso daí. A igreja gosta, mas quando você vai expor a doutrina que o profeta pregou, aí que a igreja se enerva. O eleito ama, mas a igreja se enerva. Nesse tempo, diz o profeta, é tempo da noiva e da igreja. Quer dizer, há duas qualidades de gente que fica dentro da igreja ainda. Se tem um que sai, que é o Judas, mas duas qualidades ficam dentro da igreja, a noiva e a igreja. A noiva é a esposa do Cordeiro, é que ouve a Deus. A igreja é aqueles que foram chamados das denominações, vieram para a mensagem, mas não obedecem à mensagem. Não se submetem àquilo que foi dito pelo profeta doutrinariamente. Tem gente que se submete à doutrina da ordem da igreja. Agora, desordem não leva no rapto, mas ordem da igreja também não leva no rapto. Certo? Não leva no rapto. Minha igreja tem uma ordem tremenda. Tem igrejas pentecostais, a maioria delas, que se passar um pedacinho para você ouvir, o barulho dentro dela é demais. Não só na hora do culto, não é o louvor de adoração a Deus, não, a falta de ordem. Mas tem igreja que nem pentecostal ela é, e que o profeta mesmo diz que ele foi numa igreja que você escutaria se caísse uma agulha no chão. Mas a pessoa não conhecia o tempo que Deus estava trabalhando. Então, existem os dois extremos, uma igreja tão silenciosa que você escutaria até se uma agulha caísse no chão, mas não conhece o tempo que Deus está falando, e outra igreja que está em desordem, o povo correndo dentro da igreja, conversando dentro da igreja, começa ou termina o culto, está todo mundo conversando, parece um salão de festa. Parece um salão de festa. E, na verdade, o profeta diz que elas não são igrejas, são lojas. Isso é o que o profeta disse. Agora, não menosprezando as boas pessoas que estão lá dentro.
Oramos a Deus para que elas cheguem ao conhecimento desta verdade e saia enquanto é tempo. Elas precisam ouvir a verdade e sair. Não adianta nada a pessoa ficar ali, eu sei o que é verdade, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Não, quando você sabe o que é verdade, você tem que ir atrás dessa verdade. Se o que nós pregamos você acha que não é verdade, vai atrás de uma. Vai atrás, a pessoa tem que ter liberdade, gente. Nós não estamos aqui. Você pode ver que a nossa reunião, nós temos liberdade até para vir na igreja. Aí vocês veem, os demais ficar tudo dormindo, certo? A liberdade para vir, outros vêm e glorifica a Deus, serve a Deus da forma certa. Outros vêm, mas de uma forma irreverente, participa dos cultos de uma forma irreverente. Você nunca vai ver mudança de vida na pessoa. Agora, tudo isso está dentro da igreja. Agora, a noiva, que é a esposa do Cordeiro, ela tem a palavra em si, onde ela for, assim como uma mulher casada, onde ela vai, ela leva o marido. E onde o marido está? Dentro dela. O São Pedro diz que ela carrega o marido no seu interior. Certo? Lá no seu interior. A igreja, o verdadeiro cristão, ele carrega Cristo no seu interior. Em qualquer lugar que ele for, ele tem Cristo no seu interior. Você é casado com Cristo. Você vai numa loja, você vai no supermercado, você anda pelas ruas, você está de carro ou de moto. Não adianta querer ser a pessoa elegante que se aparece. Não, você casou foi com Cristo. Você viu aqui? Não pode se esmanzelar. Tem hora que depois que casa, a mulher não penteia o cabelo mais, só penteava para casar. Depois que casa, o marido só vê aquela gafurina. Certo? Aí só vê aquela coisa toda esquisita. Falei, meu Deus, com quem casei? Com assombração. Mas é porque não permanece conservando o que é normal do casamento. Não permanece, precisa permanecer, conservando. Porque depois que casa, então pode relaxar. E depois que você já casei com Jesus, aí começa a relaxar. Aí você não pensa muito nele, já casei com ele mesmo. Não pensa nele. Mas quando você é uma verdadeira esposa, olha, você só pensa em Cristo. É a verdadeira esposa, só pensa em Cristo. Você quereria que a sua mulher ficasse pensando no outro homem? E você acha que Jesus, que era uma esposa, que fica pensando em igrejas, em outras doutrinas? E ele veio, casou com a igreja através da mensagem do Filho do Homem, que é Cristo na terra, num homem. Ele veio e fez o casamento, conforme está em Provando Sua Palavra, 236. Ele nos casou com a palavra. Você acha que Cristo agora vai se aprazer que nós ficamos pensando em doutrinas de outras igrejas? Já casamos. Você só tem que pensar nele. E o que é ele? Ele é a palavra revelada. Você não pensa nem em mistério. Eu não conheço esse mistério do meu marido, do meu esposo. Não, eu conheço. Ele já revelou para mim. Ele revelou. É o que nós falamos para os moços, para as moças. Você vai casar? Então revela para aquela pessoa, se vai casar mesmo, revela para ela o que você fez. Talvez o rapaz tenha filhos aí, espúrios, filhos pelo mundo, e a moça pensa, ele é um santinho. Esse é um santinho, do Paoco. Ele é um santinho. Aí, não, você tem que saber, talvez já tem filhos aí no mundo. É santo também, mas tem filhos aí no mundo. Então fala para a moça. Aí, porque depois que casa, aí alguém leva ele na lei. Eu digo, por que está te levando na lei, querido? Eles estão requerendo uma pensão. A pensão do quê? Aí começa. Não, agora não é. Não, agora é falar o que é. Mas vai falar depois de tempo? Não, é bom já casar, mostrar o que é. E amém. Porque se te quiser, é daquele jeito. A moça também. Você vai casar comigo? Você me encontra na terceira etapa, você pensa que eu sou virgem? Eu não sou. Eu já tive um problema na vida. A vida lá, mas lá fora, ser virgem é sinal de crítica, de zombaria. Entende? Por quê? Porque o mundo ensina assim.
Um rapaz fala que é virgem, a moça virgem lá no mundo, é zombaria, não pode nem falar. Se falar que é de virgem, só se for de setembro, que nem eu, né? Eu sou virgem. Então, e as pessoas zombam, porque não estamos no tempo, na mente do mundo, não estamos no tempo de virgindade, nem para rapaz, nem para moça, no mundo. Mas para Deus, para a palavra, é tempo de virgindade. E aí o irmão Brana diz, se você, mulher, vive honesta com o seu marido, quantos anos for, é como uma virgem para ele. É isto que Deus quer ver, é que a nossa vida aqui na terra é feita com pensamentos limpos, ações limpas. Você tem uma vida clara, você fala com as pessoas, aquilo é claro. É tão ruim quando a gente esconde as coisas das pessoas. É aquela vida clara, certo? Você vai fazer uma conta, você sabe que não vai poder pagar, e ainda fala para a pessoa, daqui 20 dias eu te pago, você sabe que você vai receber daqui 10 anos. E trata com a pessoa daqui 20 dias, porque sabe que se você falar muito tempo, a pessoa não te arruma dinheiro. Aí você pega e já fala para a pessoa, não, vou receber dentro de 20 dias, 30 dias eu recebo, eu te pago. Isso leva anos. Aquilo vai ver que ainda está esperando receber uma herança, está no inventário, e vai dar panos para manga ainda. E pedindo dinheiro como se fosse receber agora. Pedindo emprestado para os outros como se fosse receber agora. Aí depois fica aí a vida inteira em sofrimento. Eu pensei que ia receber e não recebi, eu pensei. Você já tem mente limpa para isso, você está claro com isso, que não ia receber agora. Então não engana o outro, Jacó. Então não engana. Já está dando jacosada nas pessoas. E aí a moça diz, não, eu sou desse jeito, bem, mas quando nós casar, eu vou melhorar. Você vai na dela para você ver. O rapaz, eu também sou assim. Você sabe que eu sou meio estourado, mas quando nós casar, a coisa vai ser diferente. Eu vou estourar mais ainda. Só se for isso, né? Eu vou estourar mais ainda. Aí que eu vou estourar. Então, são coisas que não adianta querer enganar as pessoas. É bom, Jesus disse do jeito que ele é. Ele diz, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Em outras palavras, largue de lamentar. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Não fica com a cruz de cada dia. A gente toma a cruz de cada dia. O que é a cruz de cada dia? Comer, beber, trabalhar, viver, cuidar de marido, cuidar de esposa, cuidar de filhos. Essa coisa era toda. É a cruz de cada dia. Aí depois que tomamos a cruz de cada dia, chegamos diante de Deus. Oh Deus, está tão difícil, Senhor. Rapaz, é a cruz de cada dia. Você não tem nem que lamentar. Eu falei para você vir atrás de mim, tomar a cruz de cada dia. A sua luta diária. As suas dificuldades, os seus pensamentos inversos. Toma isso daí, vem atrás de mim, eu vou te ajudando, eu vou te limpando, eu vou te purificando, venha. Agora não adianta ficar lamentando a vida, lamentando pelo marido ruim, a esposa ruim e filhos desobedientes. Nós estamos na era disso, gente. Estamos na era destas coisas. Então o que nós temos que fazer é ter pulso espiritual para poder tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Não é aquela questão, se chora por pouca coisa. Não, irmão, para chorar, a coisa tem que ser feia. Para chorar, chore por Deus, chore pela palavra, aí você pode chorar por pouca coisa. Aí escutei a mensagem e chorei. Não, mas qualquer probleminha em casa, dá para a gente chorar, angustiar, ficar sem comer, os outros ficar com dó da gente. Por que não fica em jejum servindo a Deus? Só quando tem problema que fica sem comer. Faz um pouquinho de jejum quando está tudo numa boa. Jejua diante de Deus, sirva, porque o jejum vai servir para você massacrar a sua carne, sua natureza. É para isso que é o jejum. É para isso aqui. Tem pessoas que elas querem ser muito espirituais. Eu vou jejuar para ser muito espiritual. Você quer aparecer. Não, o jejum é para você vencer a sua carne, para você estar pisando na sua própria carne. O jejum é você estar massacrando sua própria carne para poder servir a Deus. Tem gente que fala assim, ó, eu jejuo de cedo até na hora do almoço. Mas daí qualquer um jejua.
Aí o outro diz assim, eu também jejuo assim, depois que eu almoço, eu jejuo até na hora da janta. É por certo, isso tem qualquer um jejua, fica a barriga cheia. Qualquer um jejua. Agora, o Senhor Jesus ensinou, você levanta de manhã, unge o seu rosto. Unge o seu rosto. Ungir o rosto não é só lavar com água, não. Ungir o rosto é sair num dia de jejum alegre. Viver um dia alegre. E como eu já disse, não é ficar fazendo visita na casa dos outros oferecendo café para você falar que está de jejum, não. Certo? É melhor você ficar em casa. Aí vai para o seu quarto, vai orar. É hora de jejum, consagração, oração. Se desde que você queira fazer isso, vai e faça. Eu não tenho nada contra isso. Porque, mas agora não é tempo mais disso. Ou se você quer fazer, quer prejudicar sua própria carne, crucificar sua carne e quer ficar lá de jejum, oração, fique. Agora, não apenas façam a oração e o jejum para os outros saberem, fulano é de oração, só quando os outros estão vendo. Não vai adiantar nada. A hora que os outros não estão vendo, você faz coisas erradas, não funciona. Nós estamos trabalhando dentro da honestidade, da justiça, aquilo que é correto, e Deus irá nos abençoar. Amém? Conhecendo o tempo, por que eu peguei isso? Me vejo daqui, só porque eu li esse pedacinho da mensagem de Mombrana, o sexto selo, final do parágrafo 134, tradução de Goiânia, e aqui vemos a estas denominações tão torcidas que tomam a glória e o poder de Deus e em suas conclusões e colocam ali no tempo apostólico ou no futuro, no milênio. Assim são os homens. Como tenho dito antes, o homem sempre está louvando a Deus pelo que tem feito no passado. E aí é fácil, você conta a história, o que Deus fez no passado. O homem também conta de si próprio, ao que eu fiz, o que eu fui no passado. Está olhando ao que Deus fará no futuro. Olha, tem novos céus, nova terra. Tem um arrebatamento e tem um milênio, tem novos céus e nova terra. É bom isso daí. Você está olhando para frente também, para o futuro. Porém, ignorando o que está fazendo agora mesmo no tempo presente. Aí me veio conhecendo o tempo. Quer dizer, ele sabe de coisas do passado e conta o que o irmão Brana fez. Ele sabe de coisas do futuro e diz o que foi revelado pelo profeta, coisas futuras, novos céus e nova terra. Mas e a coisa do presente? Irmãos, quando você fala em milênio, novos céus, nova terra, arrebatamento que está aí, tudo é futuro. Certo? Mas quando você fala de revelação dos selos, é tempo presente, é conhecer o tempo. O tempo dos selos não é o tempo depois do rapto. Gente, pelo amor de Deus, será que não dá para entender isso? Se o profeta diz que a revelação dos trovões é para dar fé para o rapto, como se pode esperar trovões para frente? Se foi nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, cumpriu sua palavra, Deus cumpriu, irmão Brana provou isso para nós, que Deus revelou os 7 selos. O sétimo selo ele não podia falar o que era Deus em carne, era ele ali. Era o sétimo anjo. Vou sempre reprisar isso, porque tem pessoas que escutam pela primeira vez num CD e ela precisa escutar isso. E ele disse que aquele sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo. No 152 do sétimo selo, no 201 ele diz, voou para mim. Então quem tinha o sétimo selo era o William Brana. Por quê? Porque o que tinha o sétimo selo voou para o irmão Brana, estava dentro do profeta, era o sétimo anjo. Por isso, não é o anjo de fora, é o anjo de dentro. Ali estava o sétimo selo, era ele quem tinha o sétimo selo. E se você vê que essa mensagem voou para você, você tem o sétimo selo também. Você é o mistério do dia. Mas se não voar para você, tem que voar para você. O profeta diz que o sétimo selo termina quando esta noiva for arrebatada. Festa das Trombetas 232. Isso termina o sétimo selo. Quando nós formos arrebatados, ali termina.
Agora, antes de ser arrebatado, tínhamos que ter uma mensagem que nos daria fé de arrebatamento. Aí Deus mandou, através do 7º anjo, e o profeta veio e disse: a fé para o rapto está nos trovões. Aí o profeta diz: os trovões foram revelados nos 7 selos. Então eu sei onde está a fé para o rapto. Está nos trovões. Onde estão os trovões? Dentro dos 7 selos. Então eu sei, dentro dos 7 selos, nesta revelação, está a fé para o rapto. Pulam e gritam e não recebem nada porque não conhecem o novo nome. Muito bem. Onde será revelado, irmão Brana? Nos trovões. Aonde os trovões foram revelados? Irmão Brana diz: nos 7 selos. Então aonde está o novo nome? Nos 7 selos. Qual a questão do novo nome? É que ao abrir o selo, você saberia que ali tem um novo nome. Para mim, para você, tem um novo nome que vem através da fé de rápido, dos trovões que foram revelados. Agora, descubra isso ali dentro. Veja o que foi que revelou quando Deus disse para o irmão Brana: te dou um sinal eterno. E o sinal era 7 montes ali nos Estados Unidos, e aqueles 7 picos simbolizava o nome dele, que Deus diz: quantas letras tem seu nome? Isso tem um sinal eterno que eu te dou. Não é sinal sempre eterno, ele diz sinal eterno. Eu te dou um sinal eterno. E ali você toma aquilo, era o nome do profeta. Ele diz: você faz mistura, toma a mensagem, explique isso. É tempo de conhecer o tempo. Agora, a mensagem da esposa de Cristo é quem fala sobre isso. A igreja pentecostal, lá no início, que Pedro e os demais falaram sobre o Calvário, falaram sobre Cristo, o que Cristo fez. A igreja tinha por obrigação de fazer isso, porque aquela igreja comeu aquela mensagem, aquele livrinho daquele dia. E agora nós, como a esposa de Cristo, que estamos ligados em Apocalipse 10, 8 a 11, que comemos o livrinho, fomos ao anjo, tomamos o livro e comemos, isto é, comemos a revelação. Agora, diga para eles o que é isto. Profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Isto é o que nós estamos fazendo, a nossa parte. Tem mais alguém aí pelo mundo que deve estar profetizando, deve estar entregando, porque nós aqui em Franca somos apenas uma partícula desse corpo da esposa de Cristo no mundo. Somos uma partícula, e aonde estiver mais alguém que faz parte desse corpo, estará pregando no mesmo espírito. Se alguém chega ali e diz: olha, o último eleito não entrou, ele não faz parte do corpo da esposa, porque o William Branham diz que era quando o último entrasse que o cordeiro saiu do trono, e eles já sabem que o cordeiro, eles pregam que o cordeiro saiu do trono, mas que o último não entrou. Gente, se o cordeiro saiu do trono, porque o último entrou. Ele não podia sair do trono sem o último entrar, porque ele tinha que ficar ali intercedendo até que o último entrasse na última era e ele saía e tomava o livro, porque ele não tinha que interceder mais. Aí ele tinha que vir como filho do homem, e foi o que Cristo fez. Tomou o livro, desceu para a terra como filho do homem, no ministério de William Branham, revelando os selos. Esse foi o tempo que a gente tem que conhecer, o tempo. Conhece o tempo da primeira e segunda etapa? Foi maravilhoso. Mas e o tempo da terceira etapa? De pregar os trovões revelados dentro dos 7 selos, que é Apocalipse 10. Irmão Branham diz: Apocalipse 10 era o 7º selo. 229, a festa das trombetas. Diz: Apocalipse 10 era o 7º selo. Eu estou dizendo estas literaturas que leio, a maioria que prego, nós temos já muito antiga na mão, então usamos mais falar tradução de Goiânia. Quando é tradução da voz de Deus, a gente fala também que é tradução da voz de Deus, que fica mais fácil para as pessoas encontrarem. Mas você tem que saber, está dentro da mensagem do profeta. Não importa qual tradução, o que importa é que está dentro da mensagem. Você pode pegar a Bíblia da tradução de hoje, a linguagem de hoje. O batismo está lá em nome de Jesus Cristo. Está lá, certo? E lá tem profeta, lá tem selos revelados também. Está escrito lá, que é no dia da voz do 7º anjo. Você pode pegar a tradução corrigida, atualizada, está lá.
Você pode pegar a tradução do Novo Mundo, que é da Testemunha de Jeová, mas está lá, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eles não crêem, porque eles não conhecem o tempo. Tem a Bíblia, traduziram a Bíblia segundo o que eles crêem, mas não puderam mudar isso daí, está lá. O padre João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, é muito bom, mas ele não pôde mudar sobre imagem de escultura. Que aquele que crê se torna igual a uma imagem. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Quem crê numa imagem de escultura. Mas ele fez a Bíblia, traduziu a Bíblia, mas não pôde deixar de lado aquele versículo. Teve que colocar aquilo ali, porque ainda que fala contra a igreja, mas está lá, certo? E quando eles traduzem a mensagem, mesmo os que creem que Mombrana vai ressuscitar, que muitos dos Estados Unidos, mesmo que traduzam a mensagem, eles creem que Mombrana vai vir para a terceira etapa, mas tiveram que colocar o que Mombrana pregou aqui dentro dos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Tiveram que colocar lá dentro, e até na contracapa ficou escrito assim. Também escreveram, a terceira etapa foi. Mas por que vocês põem aí foi e ainda fica esperando que o Mombrana vai vir para realizar algo? Vocês estão como o padre João Ferreira de Almeida. Vocês traduzem a mensagem, mas não pode falar contra ela. Está ali dentro, ela vai te julgar naquele dia. Nós traduzimos, mas ficamos esperando Brana voltar para poder revelar 7º selo, 7 trovões, porque nós não sabemos o novo nome, não sabe porque não teve revelação. Se você for esposa, você saberá, você recebeu o nome do esposo. Amém, amém? Deus te abençoe. O problema do homem é saber o que Deus vai fazer, o que Deus fez, mas sempre ignora o que Deus está fazendo no momento. Isso que nós estamos pregando é o que Deus está fazendo hoje. Essa mensagem é a mensagem da esposa de Cristo. Você encontra dentro da própria mensagem do profeta. Está ali dentro, porque a esposa não pode pregar outra mensagem. Porque o esposo Jesus Cristo estava pregando a mensagem no homem Brana. O esposo Jesus Cristo, a palavra que é Cristo, estava dentro do homem Brana, pregando esta mensagem. Quando você aceita esta mensagem, você está aceitando a mensagem do esposo Jesus Cristo dentro de uma carne, dentro de um homem neste mundo. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por este grande privilégio de conhecer o tempo, que hoje não é o dia do 7º anjo, mas é o dia da esposa de Cristo. Conhecemos o tempo. Hoje não é Apocalipse 10:7, é Apocalipse 10:8-11. Conhecemos o tempo. Estamos agradecidos a Ti, ó Pai. Ajuda-nos a mostrar aos eleitos, porque não adianta mostrar para quem não tem eleição, porque eles não receberão, mas o eleito aceitará. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era teu rosto,
embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como Ele é. Graças a Deus. Muito bom, né? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet, aí por toda parte no Brasil e no Canadá. Irmão Alain Família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Haroldo e Família, São João Batista, Santa Catarina, irmão Paulo, Cleide, Valtencia, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais, irmão Gilberto e Família, irmão Enar Leal, irmão Claudemir e Família, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Celso e Família, irmão Manuel e Família, Salvador, Bahia, irmão Juarez e Mandilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais, irmão Márcio e Família, Conceição da Barra, Espírito Santo, irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e Família, Batatais, São Paulo, Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo, irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, ouvindo em casa, ali em São Joaquim da Barra, Deus abençoe, irmão Paulo, irmã Dione, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina, irmão Isaías e Família, irmão Tiago, irmão Samuel, Álvares Machado, São Paulo, irmão Otacílio de Andrade e Família, Vitória, Espírito Santo, irmão Ney e Família, Arara, São Paulo, irmão Mesquita e Família, Curitiba, Paraná, irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná. Deus os abençoe. Irmão Sandro Ferreira e Família, Ananindeua, Pará. Muito bom ter vocês conosco. Irmão Rogério e Família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmão José Castro e Família, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Silvio e Família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Marcos e Família, irmão Sebastião e Família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Thomas em Calgary, Canadá. Muito obrigado a todos vocês. Deus vos abençoe. Olha, alguma pessoa que estão nos ouvindo nestes cultos e desejo que seja anunciado o seu nome, então você tem que comunicar conosco para nós sabermos que você está ligado conosco. Tem pessoas que estão ouvindo, mas não comunicam. Tem umas que querem comunicar e talvez não sabe como. Você precisa entrar aí na nossa página e ver direitinho onde é anunciado sobre os nossos cultos, que tem um e-mail que você adiciona em seu computador e manda o seu e-mail para nós, certo? Para nós podermos adicionar aqui no nosso. E aí nós vamos ficar sabendo que você está ligado conosco também no momento de reunião. Hoje à tarde, se Deus quiser, 18h30, mais um culto de adoração a Deus e teremos aí a ceia do Senhor. Convidamos a todos, vamos estar aqui amando um ao outro e amando em primeiro lugar a palavra que é
Deus. Amém? Deus os abençoe. Bom dia, Brasil. Bom dia, Canadá. Meu abraço, povo de Deus. Deus vos abençoe.